Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Estamos aqui para gravar mais um vídeo da nossa série sobre vocação. Hoje nós iremos falar sobre vocação, um chamado de Deus para cada um de nós. Corta aí aqui. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, o segundo vídeo da nossa série sobre vocação. Hoje nós iremos falar sobre vocação, um chamado de Deus para todos. E nós podemos perceber que através da história da salvação, Deus faz chamado sempre ao seu povo, e ele está unido a ele. Por isso, na Sagrada Escritura, nós vamos ver diferentes vocações, os diferentes chamados que Deus faz para cada um do seu povo. Hoje nós iremos analisar cada uma dessas vocações, alguma dessas vocações, e nós podemos perceber que Deus chama o seu povo de diferentes maneiras, e também o chama para diferentes missões. Nós iremos ver que ele chama através do fogo, através de um toque, ou até mesmo através do chamado. E as missões que esse povo recebe é através para poder ser profeta, evangelizador, propagador da missão de Deus, juiz e até mesmo profeta e libertador do povo. A primeira vocação que nós iremos analisar é a vocação de Abraão e Sara. Abraão, que antes chamado de Abrão, é chamado ainda em U, para poder ser pai de muitos. Por isso, o seu nome é trocado de Abrão para Abraão. E assim, ele é chamado a construir uma nova nação para Deus, construir um novo povo. Por isso, nós podemos perceber que Abraão acredita nesse chamado e acredita no chamado que Deus faz para ele. Por isso, acredita no Deus. O segundo chamado que nós vamos ver é o chamado de José. José, ele é rejeitado pelos seus irmãos e é vendido e levado para o Egito. E lá, Deus chama este jovem para poder ser aquele que vai ficar com o seu povo no momento de penúria. Por isso, nós vamos ver que José é um homem justo e que conduz o povo a caminho da santificação. Depois, nós vamos ver Deus chamando Moisés no monte, através da sarça que queima. Moisés é chamado pelo nome por Deus, e ele responde: aqui estou. Moisés, com medo, não quer responder imediatamente a este chamado, mas Deus o chama, e ele responde, e assim é aquele que irá libertar o povo de Deus do Egito, e levar e conduzir para a terra prometida. Entretanto, Moisés não alcança essa terra prometida, e deixa para Josué terminar essa missão. Por isso, Deus também chama assim a Josué para conduzir o seu povo. Josué, ele é chamado então para completar a missão de Moisés. E Deus promete estar sempre com ele. Por isso, Deus vai dizer: ser firme e corajoso. Então, Moisés, que antes tinha medo, manda Josué ser firme e corajoso para completar a missão. Depois nós vamos ver o chamado de Deus a Samuel. Samuel é chamado ainda menino por Deus, quando servia no templo. E ao escutar a voz de Deus chamando, não consegue decifrar o que é. Por isso, tem a ajuda do seu Senhor para entender o chamado. Por isso, Samuel tem essa ajuda para decifrar o chamado de Deus. Um outro chamado que nós vamos ver é o de Davi. Davi era escolhido ainda menino por Deus, e é ungido por Samuel. Por isso, Davi vivia a sua vocação na santidade e no erro. Davi muitas das vezes cometeu erro, mas nunca deixou de responder ao chamado. Por isso, muitos de nós, mesmo através dos nossos erros, somos chamados a servir ao Senhor. Depois, nós vamos ver a vocação de Jeremias. Jeremias é chamado por Deus e recebe a missão de anunciar, mas este tem medo. Através então do toque dos lábios que o Senhor faz, que ele recebe esta missão. E ele vai responder que ele não sabe falar. Porém, ele dizia aquilo que o povo não queria ouvir, mas sim o que Deus queria dizer. Ele então assume esta vocação de ser profeta na vida do povo de Deus.
Nessa vocação de Jeremias, então, nós podemos perceber a intimidade daquele que é chamado para com Deus. Percebemos também a consciência da consagração, pois Jeremias tinha a consciência que desde o ventre materno ele foi gerado pelo Senhor. Nós vemos também o medo e as limitações, mas só que esses medos e limitações não impedem de responder ao chamado e assim dar o sim a Deus. Nós vamos ver também que o profeta, ele é a porta-voz de Deus. É também abençoado por Deus e também é seduzido por este Deus que o ama. Isso são as vocações, algumas das vocações que nós vemos no Primeiro Testamento ou no Antigo Testamento. No Novo Testamento também nós vamos ver algumas vocações. Uma das vocações que nós podemos ver no Novo Testamento, vamos ver uma das vocações, a de João Batista, que é chamado ainda no seio materno. Este, que é filho de Zacarias e Isabel, mesmo os idosos, concebe este filho na velhice. E assim, ele é chamado, desde o ventre materno, a ser o precursor do Messias. Por isso, João Batista, ele anuncia sempre a vinda do Messias, e é chamado a anunciar. Uma outra vocação que nós vamos ver, alguma das vocações femininas, é a vocação de Nossa Senhora, a vocação de Maria. Esta, que é chamada ainda nova, a ser a mãe do Salvador. E esta que, tendo medo, escuta a voz do anjo, e ao saber da missão que ela teria, ela responde sim a este chamado. Por isso, Maria, ela dá a luz ao Salvador e responde ao chamado de Deus. Outras vocações que nós vamos ter é a dos apóstolos. Jesus, ele chama os apóstolos de diferentes maneiras. Uma das vezes quando está junto ao mar, outros quando está na coletoria de impostos, mas uma coisa que nós podemos perceber no chamado que Jesus faz a estes apóstolos. Estes, muitas das vezes pecadores, são chamados a seguir ao Cristo e assim continuar a missão dele. Por isso, a missão que estes apóstolos recebem é muitas das vezes de ser pescadores de homens. Por isso, meu irmão, minha irmã, na Sagrada Escritura está recheada de vocações. Se nós queremos aprofundar mais a nossa vocação, nós podemos pegar na Sagrada Escritura e estudar um pouco sobre as vocações de cada um destes, que aqui e muitas outras, que o tempo não nos permite aprofundar. Mas uma coisa é certa, que Deus faz o chamado àquele que está íntimo a Ele e àqueles que Ele quer. E muitas das vezes cabe a nós darmos a resposta. Deus abençoe a cada um de vocês. Outra vez me vejo só com meu Deus. Não consigo mais fugir de mim. Junto às águas deste mar